convidar todos vocês, neste momento com Deus, para refletir mais uma vez na bendita e gloriosa palavra do Senhor. Livro de Salmos, o Salmo 119 e o verso 59, que assim diz: Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Como já dissemos outras vezes, e agora torna a dizer, este Salmo 119, é o salmo mais longo da Bíblia, e se fôssemos entender como capítulo, seria o capítulo maior da palavra de Deus. E este salmo, ele tem como características falar da bendita e gloriosa palavra de Deus, da experiência do salmista com a palavra de Deus e como a palavra de Deus transformou a sua vida e ele crê que ela pode transformar mais ainda. Então, portanto, neste verso 59, o salmista, continuando na sua intimidade com Deus, através da sua palavra, ele faz e declara essa expressão: considerei os meus caminhos. Ou seja, o salmista, diante de Deus e à luz da palavra de Deus, ele considerou os seus caminhos. E o que é considerar os seus caminhos? Considerar os caminhos quer dizer fazer uma reflexão profunda, refletir sobre os planos, sobre os propósitos, o que a pessoa fez, o que está fazendo, o que pretende fazer. Os caminhos são as decisões que nós tomamos na nossa vida, ou já tomamos, ou ainda tomaremos. Decisões e escolhas estas que pode ir ou estar na contramão dos propósitos de vida, que pode estar na contramão dos princípios da palavra do Senhor Jesus Cristo, do seu santo e glorioso Evangelho. O salmista, tocado, levado, movido pelo Espírito Santo de Deus, considerou os seus caminhos. E neste momento eu quero fazer a você este convite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo, para que você faça a mesmíssima coisa, ou seja, pare, reflita, ore e também considere os seus caminhos. E também reflita sobre eles, para saber se de fato os seus caminhos estão de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. E é bom que nós façamos isso. E por que devemos fazê-lo? Porque a palavra de Deus diz que enganoso e perverso é o nosso coração. Diz ainda a palavra do Senhor que há caminhos que aos homens parece perfeito, mas o seu fim é a morte. Então, portanto, como somos seres humanos falhos, como nós não somos perfeitos, porque perfeito somente é o Senhor nosso Deus, então convém que nós, cotidianamente, que nós frequentemente, constantemente, consideremos os nossos caminhos. E ao considerá-los e perceber que eles estão distantes, que eles não estão de todos corretos diante de Deus, tomemos a sábia decisão que o salmista aqui tomou quando ele diz: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Observe que ele não fez uma única coisa. Ele não apenas considerou os seus caminhos, ele tomou uma decisão a partir dessa reflexão. Porque há muitas pessoas que refletem sobre os seus feitos, que refletem sobre as suas escolhas e decisões, posturas e atitudes, só refletem, mas permanecem no mesmo. Só refletem, mas não toma a decisão de deixar de fazer o que é errado ou o que está errado diante de Deus. Continua ainda, mesmo sabendo que os seus caminhos estão na direção contrária dos caminhos de Deus, continua e permanecem caminhando erradamente. A palavra de Deus diz que um certo profeta de nome Balaão, que foi instado por Deus a considerar os seus caminhos que estavam naquele momento distanciados da vontade do Senhor. Vendeu-se para o certo rei Baraque por dinheiro, ou seja, Deus levou-os a considerar os seus caminhos. Ele teve a oportunidade, ele teve a chance, mas mostra a palavra de Deus no livro de Número que aquele homem Balaão, ele não tomou a decisão de voltar os seus pés para os testemunhos ou para os mandamentos do Senhor. E diz a Bíblia que aquele profeta morreu ao fio da espada. Ou seja, ele
teve a oportunidade, Deus deu tempo a ele para ele considerar os seus caminhos, mas ele continuou trilhando caminhos errados. Assim também como outras personagens na palavra do Senhor nosso Deus. Há exemplo de Judas, que teve 3 anos e meio para considerar o caminho errático que estava trilhando. O caminho do roubo, o caminho da traição, o caminho da infidelidade para com Deus. Nosso Senhor, embora teve o privilégio de andar lado a lado com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Judas também não tomou a decisão de voltar os pés para o testemunho do Senhor. E a palavra de Deus mostra que foi triste o fim do apóstolo Judas. Traiu Jesus e não considerou seus caminhos, nem voltou os pés para os mandamentos do Senhor. Diferentemente, por exemplo, do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, é verdade, ele teve uma falha, uma nódoa, uma mácula na sua jornada espiritual, mas ele considerou os seus caminhos. Diz a palavra que ele se arrependeu amargamente, chorou amargamente. E quando Jesus foi em busca de Pedro, ele voltou os pés para voltar novamente e servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De igual modo, o apóstolo Paulo, que também perseguia os cristãos, que também não queria saber de Jesus, mas Deus deu a grande oportunidade para o apóstolo Paulo, ali no caminho de Damasco, para rever os seus conceitos, para considerar os seus caminhos, e ele os considerou e voltou os pés para os mandamentos do Senhor e tornou-se esse grande apóstolo que todos nós conhecemos, usado poderosamente por Deus, porque ele considerou os seus caminhos e voltou os seus pés para viver o verdadeiro e puro evangelho. Então, portanto, o mesmo Deus que operou na vida dessas pessoas, o mesmo Deus que operou na vida do salmista aqui, no Salmo 119, o mesmo Deus que operou nas vidas dos vários personagens da palavra de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, é o mesmo Deus que lhe dá esta gloriosa, bendita e privilegiada oportunidade para que, à luz dessa ministração que lhe estou fazendo agora, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão em Cristo, para que você considere os seus caminhos, mas apenas não os considere, porque as pessoas, como eu disse agora há pouco, que considerem e reconhecem que estão errados os seus caminhos, mas não querem voltar deles, não querem retornar, não querem voltar os seus pés para os caminhos de Deus. Neste momento, Deus lhe dá a oportunidade, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que Ele enviou dos céus à terra, exatamente para nos dar essa oportunidade de nós voltarmos os nossos pés, que porventura estejam desviados, os nossos caminhos que porventura estejam muito distanciados dos caminhos de Deus, como diz a palavra do Senhor, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então, portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, neste momento com Deus, o Espírito Santo de Deus, o bom Pai Celestial, em nome de Jesus e através do seu Espírito, lhe dá esta oportunidade para você considerar os seus caminhos e voltar o mais rápido possível os seus pés, a sua vida e todo o seu coração para a palavra e os mandamentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.